Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, Vatican Media, que passa a transmitir a partir de agora o encontro do Santo Padre com o Episcopado Latino Centro-Americano no âmbito desta sua viagem apostólica internacional, a 26ª de seu pontificado, no âmbito da 34ª Jornada Mundial da Juventude. Queremos saudar os amigos conosco a partir deste momento, aqueles que nos acompanham pela RCR, Rede Católica de Rádio, através da Rádio Aparecida e da TV Aparecida, nossos amigos que nos acompanham pelo Facebook, todos aqueles em conexão conosco a partir deste momento. Tem início, portanto, o encontro do Santo Padre com o Episcopado Centro-Americano. Teremos inicialmente o discurso que será dirigido, então, ao Santo Padre pelo presidente do SEDAC, Secretariado Episcopal da América Central, Monsenhor José Luiz Escobar Alas. Ouçamos então as suas palavras de boas-vindas ao Santo Padre. Em nome dos bispos da América Central, lhe dou hoje a mais cordial boas-vindas à terra de São Oscar Arnulfo Romero, do Santo Irmão Pedro de Betancourt e de muitos que com seu sangue deram testemunho de sua fé em Cristo. Agradecemos-lhe profundamente sua grande bondade pastoral por vir a presidir-nos esta Jornada Mundial da Juventude. É uma graça especialíssima que o Senhor concede hoje ao Secretariado Episcopal da América Central, SEDAC, o poder receber em nossa região o Vigário de Cristo, o Pastor de Pastores. Fazemos propícia esta ocasião para expressar-lhe, uma vez mais, nossa total fidelidade e obediência, nosso apoio incondicional e solidariedade em sua grande obra em favor da Igreja e do mundo. El cual será intensa luz e grande esperança para nossa missão pastoral em esta terra. Desejamos abrir nosso coração para receber com maior vontade em nossa região sua mensagem, que será luz e esperança em nosso caminho pastoral neste momento histórico, tristemente marcado pela violência, a corrupção, a grande iniquidade, a migração e a exclusão social em que vivem nossos povos e cujas vítimas geralmente são os mais pobres. Os pastores devemos proteger-lhes, acompanhá-los e assisti-los sempre. Nós, pastores, com total entrega, seguindo o maravilhoso exemplo daquele proeminente membro do SEDAC, que Sua Santidade o fez 3 meses, elevado à glória dos altares São Oscar Arnulfo Romero, que nos enche de alegria e agradecemos de coração. Beatíssimo Padre, pedimos a Deus por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, de São Oscar Romero, que Ele proteja e abençoe sempre. E ao tempo em que pedimos a Vossa Santidade, a bênção para nós e para nossas igrejas particulares. Conclui assim Dom José Luiz Escobar Alas, a saudação ao Santo Padre, ele que é o presidente do SEDAC, Secretariado Episcopal da América Central, após ressaltar as contínuas orações de todo o Episcopado da América Central pelo Santo Padre e seu magistério. Agora ouviremos o discurso do Santo Padre aos bispos da América Central. Amados irmãos, agradeço ao arcebispo de São Salvador, Dom José Luiz Escobar Alas, as palavras de boas-vindas que me dirigiu em nome de todos. O Papa agradece, dizendo que veio para encontro com os jovens, mas não somente com os jovens.
Sinto-me feliz por poder encontrar-vos e partilhar de forma mais familiar e direta os vossos anseios, projetos e sonhos de pastores a quem o Senhor confiou o cuidado do seu povo santo. Obrigado pela recepção fraterna. Encontrar-me convosco oferece-me também a oportunidade de poder abraçar e sentir-me mais próximo dos vossos povos, poder fazer meus os seus anseios e também os seus desânimos, mas, sobretudo, aquela fé corajosa que sabe animar a esperança e provocar a caridade. Obrigado por me permitir desaproximar desta fé provada, mas simples do rosto pobre do vosso povo, que sabe que Deus está presente, não dorme, está vivo, observa e ajuda. Este encontro recorda-nos um acontecimento eclesial de grande relevância. Os pastores desta região foram os primeiros a criar na América um organismo de comunhão e participação que deu e continua a dar abundantes frutos. Refiro-me ao Secretariado Episcopal da América Central, SEDAC, um espaço de comunhão, discernimento e empenho que nutre, revitaliza e enriquece as vossas igrejas. Pastores que souberam progredir dando um sinal que, longe de ser um elemento apenas programático, indicou como o futuro da América Central e de qualquer outra região no mundo passa necessariamente pela lucidez e capacidade que se possui para ampliar a visão, unir esforços num trabalho paciente e generoso de escuta, compreensão, dedicação e empenho e poder assim discernir os novos horizontes para onde nos está a conduzir o Espírito. Nestes 75 anos passados desde a sua fundação, o SEDAC procurou partilhar as alegrias e tristezas, as lutas e esperanças dos povos da América Central, cuja história se forjou entrelaçando-se com a história do vosso povo. Muitos homens e mulheres, sacerdotes, consagrados e leigos ofereceram a vida até ao derramamento do próprio sangue, para manter viva a voz profética da Igreja contra a injustiça, o empobrecimento de tantas pessoas e o abuso do poder. O apellido de alguns de vocês era mala palavra. E a constância de vocês mostrou o caminho. Gracias. Ellos nos recuerdan que quien de verdad quiera dar gloria a Dios con su vida, quien realmente anhele santificarse para que su existencia glorifique al Santo. Recordam-nos que quem deseja verdadeiramente dar glória a Deus com a sua vida, quem realmente se quer santificar para que a sua exigência glorifique o Santo, é chamado a obstinar-se, gastar-se e cansar-se procurando viver as obras de misericórdia. E fazê-lo não como esmola, mas como vocação. Entre tais frutos proféticos da Igreja na América Central, apraz-me destacar a figura de São Oscar Romero, que tive o privilégio de canonizar recentemente no contexto do Sínodo dos Bispos sobre os jovens. A sua vida e magistério são fonte constante de inspiração para as nossas igrejas e particularmente para nós, bispos. Sospechado, excomulgado en los cuchicheos privados de tantos obispos. El lema que escogió para su escudo episcopal y que preside su lápida expresa o lema que escolhi para o brasão episcopal e campeia na lápide da sua sepultura expressa claramente o seu princípio inspirador e a realidade da sua vida de pastor. Sentir com a Igreja. É uma bússola que marcou a sua vida na fidelidade, mesmo nos momentos mais turbulentos. Este é um legado que pode tornar-se testemunho ativo e vivificante para nós, chamados por nossa vez ao martírio pela entrega diária ao serviço dos nossos povos. E sobre tal legado, gostaria de me basear nesta reflexão que desejo partilhar convosco.
Sei que entre nós há pessoas que o conheceram pessoalmente, como o Cardeal Rosa Chaves, de quien el cardenal Corrachino me dijo que era candidato al Premio Nobel de Fidelidad. Assim, Santo Padre, falando fora do texto, refere-se a este dizendo que foi candidato ao Nobel da Fé. apelar a la figura de Romero es apelar a la santidad y al carácter profético que vive en el De modo que, se me equivocar em alguma observação, Eminência pode me corrigir, disse o Papa. Invocar a figura de Romero significa invocar a santidade e o caráter profético que vive no DNA das vossas igrejas particulares. Sentir com a igreja, percepção e gratidão. Santo Inácio, diz o Papa, acrescentando, desculpe-me pela publicidade, ao propor as regras para sentir com a Igreja, procura ajudar o exercitante a superar qualquer tipo de falsas dicotomias ou antagonismos que possam reduzir a vida do espírito na tentação habitual de acomodar a palavra de Deus ao próprio interesse. Assim, possibilita ao exercitante a graça de se sentir e saber parte de um corpo apostólico maior do que ele, mas ao mesmo tempo conservando a consciência real das suas forças e possibilidades. Não dar parte de fraco, nem fazer-se esquisito ou imprudente, mas sentir-se parte de um todo, que será sempre mais do que a soma das partes, e que está acompanhado de uma presença que sempre o superará. Por isso, na esteira de São Oscar, gostaria de colocar no centro deste primeiro ponto do sentir com a Igreja a percepção e a gratidão por tanto bem recebido, sem o merecer. Dom totalmente gratuito que não nos pertenece e que nos libera de toda pretensão e tentação de creernos sus proprietários únicos. Romero foi capaz de sintonizar e aprender a viver a Igreja porque amava intimamente quem o gerara na fé. Sem este amor íntimo, será muito difícil entender a sua história e conversão, dado que foi precisamente esse amor que o guiou até a entrega no martírio. Um amor que brota da percepção de receber um dom totalmente gratuito, que não nos pertence, libertando-nos de toda a pretensão e tentação de nos considerarmos seus proprietários ou os únicos intérpretes. Não inventamos a Igreja. Esta não nasceu conosco e continuará sem nós. Tal atitude, longe de nos abandonar à apatia, desperta uma insondável e extraordinária gratidão que tudo alimenta. O martírio não é sinônimo de pusilanimidade, nem a atitude de alguém que não ama a vida e nem sabe reconhecer o seu valor. Pelo contrário, o mártir era aquele que é capaz de encarnar e traduzir na vida esta ação de graças. Segundo, amor com sabor a pueblo. Romero sentiu com a Igreja porque, antes de mais nada, amou a Igreja como mãe que o gerou na fé, considerando-se membro e parte dela. Segundo, um amor com sabor de povo, com sabor a povo. Este amor, feito de adesão e gratidão, levou a abraçar com paixão, mas também com dedicação e estudo, toda a contribuição e renovação propostas pelo magistério do Concílio Vaticano II. Nele encontrava a mão segura para seguir Cristo. Não foi ideólogo nem ideológico. A sua ação nasceu de uma compenetração sobre os documentos conciliares. Iluminado por este horizonte eclesial, sentir com a Igreja significa para Romero contemplá-la como povo de Deus. Com efeito, o Senhor não quis salvar-nos permanecendo cada um isolado e separado, mas quis constituir um povo que o confessasse na verdade e o servisse na santidade. Um povo que, na sua totalidade, possui, guarda e celebra a unção do Santo, e perante o qual Romero se colocava à escuta para não recusar a inspiração.
Mostra-nos assim que o pastor, para procurar e encontrar o Senhor, deve aprender e escutar as pulsações do coração do seu povo, sentir o odor dos homens e mulheres de hoje, até ficar impregnado das suas alegrias e esperanças, tristezas e angústias. E, deste modo, compreender em profundidade a palavra de Deus. Deve escutar o povo que lhe foi confiado, até respirar e descobrir, através dele, a vontade de Deus que nos chama. Deve escutar sem dicotomias nem falsos antagonismos, porque só o amor de Deus é capaz de harmonizar todos os nossos amores no mesmo sentir e olhar. Em suma, para ele, sentir com a igreja é tomar parte na glória da igreja, que consiste em trazer no próprio íntimo toda a kenosis de Cristo. Na igreja, Cristo vive no meio de nós e, por isso, ela deve ser humilde e pobre, pois uma igreja arrogante, uma igreja cheia de orgulho, uma igreja autossuficiente, não é a igreja da kenosis. Terceiro, trazer dentro de si mesmo a kenosis de Cristo. Esta não é apenas a glória da igreja, mas também uma vocação, um convite para fazermos dela a nossa glória pessoal e caminho de santidade. A kenosis de Cristo não é algo do passado, mas garantia atual para sentir e descobrir a sua presença operante na história. Uma presença que não podemos nem queremos silenciar, porque sabemos e experimentamos que só Ele é caminho, verdade e vida. A kenosis de Cristo lembra-nos que Deus salva na história, na vida de cada ser humano, já que a mesma é também a sua história, e nela vem ao nosso encontro. Irmãos, é importante não ter medo de nos aproximarmos e tocarmos as feridas do nosso povo, que não são também as nossas feridas, e fazê-lo segundo o estilo do Senhor. O pastor não pode estar longe do sofrimento do seu povo. Mas ainda, poderíamos dizer que o coração do pastor mede-se pela sua capacidade de deixar-se comover à vista de tantas vidas feridas e ameaçadas. Fazê-lo segundo o estilo do Senhor significa deixar que este sofrimento toque e marque as nossas prioridades e gestos. O uso do tempo e do dinheiro, e inclusive a forma de rezar, para podermos ungir tudo e todos com a consolação da amizade de Jesus numa comunidade de fé, que possua e abra um horizonte sempre novo, que dê sentido e esperança à vida. A kenosis de Cristo implica a virtualidade da existência. A kenosis de Cristo exige que se abandone a virtualidade da existência e dos discursos para escutar o rumor e o apelo constante de pessoas reais que nos desafiam a criar laços. E, permite que vos diga, as redes servem para criar vínculos, mas não raízes. São incapazes de nos conferir pertença, de nos fazer sentir parte de um mesmo povo. E, sem este sentir, todas as nossas palavras, reuniões, encontros, escritos serão sinal de uma fé que não soube acompanhar a kenosis do Senhor, uma fé que ficou no meio do caminho. Quando o pior não termina sendo uma religião de um Deus sem Cristo, de um Cristo sem igreja e de uma igreja sem povo. O Papa fala de uma realidade, muitas vezes, de uma igreja sem Cristo, uma igreja sem povo. A kenosis de Cristo é jovem. Esta Jornada Mundial da Juventude é uma oportunidade única para sair ao encontro e aproximar-se ainda mais da realidade dos nossos jovens, cheia de esperanças e sonhos, mas também profundamente marcada por tantas feridas.
Com eles poderemos ler de forma renovada a nossa época e reconhecer os sinais dos tempos, pois, como afirmaram os padres sinodais, os jovens são um dos lugares teológicos onde o Senhor nos dá a conhecer algumas das suas expectativas e desafios para construir o futuro. Com eles, poderemos ver melhor como tornar o Evangelho mais acessível e crível no mundo em que vivemos. São uma espécie de termômetro para saber a que ponto estamos como comunidade e como sociedade. Os jovens trazem dentro uma iniquidade que devemos apreciar. Perdão, os jovens trazem dentro uma inquietude que devemos apreciar, respeitar, acompanhar e que faz muito bem a todos nós, porque nos provoca lembrando-nos que o pastor nunca deixa de ser discípulo e está a caminho. Esta sã inquietude coloca-nos em movimento, antecipando-nos assim. Assim nos recordaram os padres sinodais ao dizer que, em certos aspectos, os jovens podem estar mais adiantados do que os pastores. Deve nos encher de alegria constatar que a sementeira não foi em vão. Por momentos, tem que estar no meio para olfatear o que passa, para entender o rebanho. Por momentos, tem que estar detrás. Santo Padre continua acrescentando o lugar do pastor, que deve estar no meio, deve estar atrás e deve estar à frente do seu rebanho. Muitas das aspirações e intuições que formam tal inquietude desenvolveram-se dentro da família, alimentadas por uma avó ou uma catequista, ou na paróquia, na pastoral educativa ou juvenil. Com uma mitra, se havia posto uma mitra que havia feito com cartão e cartel que dizia: o Papa recorda um episódio de uma anciã. Também nós fazemos barulho, disse. Aprenderam as coisas na família, ou na paróquia, ou na pastoral educativa ou juvenil. Essas inquietudes cresceram em uma escuta do Evangelho. Continuou o Papa, desejos que cresceram na escuta do Evangelho nas comunidades de fé viva e fervorosa, onde este encontra terra onde germinar. Quantos devemos agradecer pelo fato de haver jovens desejosos de Evangelho? Esta realidade estimula-nos a um esforço maior para ajudá-los a crescer, oferecendo-lhes espaços maiores e melhores que os possam gerar segundo o sonho de Deus. De si mismo la decía, yo la digo de los jóvenes, son como tábano sobre el lomo de noble caballo, para que no se duerman. Caballos somos nosotros, ¿no? Esta realidad nos estimula a un mayor compromiso para ayudarlos a crecer. A Igreja, por sua natureza, é mãe e, como tal, gera e resguarda a vida, protegendo-a de tudo o que possa ameaçar o seu desenvolvimento, uma gestação na liberdade e para a liberdade. Por isso, exorto-vos a promover programas e centros educativos que saibam acompanhar, apoiar e responsabilizar os vossos jovens. Roubai-os à rua antes que a cultura de morte, vendendo-lhes fumo e soluções mágicas. Se apodere e aproveite da sua imaginação. Fazei-o não com paternalismo como quem olha de cima para baixo, pois não é isso o que o Senhor nos pede, mas como pais, como de irmão para irmão, são rostos de Cristo para nós e a Cristo não podemos olhar de cima para baixo, mas de baixo para cima. Y háganlo no con paternalismo, que no lo tolera, no de arriba hacia abajo, porque eso no es tampoco lo que el Señor nos pide, sino como padres, como hermanos a hermanos. Ellos son rostro de Cristo para nosotros, y a Cristo no podemos llegar de arriba abajo, sino de abajo a arriba, nos decía Romero el 2 de septiembre del 79. O Papa, citando São Oscar Romero,
em homilia de 1979. Continuou o Papa. Infelizmente, há muitos jovens que foram seduzidos por respostas imediatas que hipotecam a vida. Em alguns movimentos e que depois los hacen pelagianos. O Papa se refere à ilusão em que muitas vezes os jovens caem, tornam-se vítimas e, por fim, terminam decepcionados. Diziam-nos os padres sinodais que aqueles, por contrição ou falta de alternativas, se encontram mergulhados em situações altamente conflituosas e sem solução à vista. Violência doméstica, feminicídio, uma chaga que aflige o nosso continente. Bandos armados e criminosos. Tráfico de droga, exploração sexual de menores e de tantos que já não são, e outros. Custa constatar que na raiz de muitas dessas situações está uma experiência de orfandade, fruto de uma cultura e uma sociedade transviada. Lares desfeitos devido tantas vezes a um sistema econômico que deixou de ter como prioridade as pessoas e o bem comum, fazendo da especulação o seu paraíso, onde continuar a engordar sem se importar à custa de quem. Assim, os nossos jovens, sem o calor de uma casa, nem família, nem comunidade, nem pertença, são deixados à mercê do primeiro vigarista que lhes apareça. Não nos esqueçamos que uma verdadeira dor que sai do homem pertence, antes de tudo, a Deus. Não separemos o que Ele quis unir no Seu Filho. O futuro exige que se respeite o presente, reconhecendo a dignidade das culturas dos vossos povos e esforçando-se por valorizá-las. Também nisto se joga a dignidade, na autoestima cultural. Os vossos povos não são o horto da sociedade nem de ninguém. Tem uma história rica que deve ser aceita, valorizada e incentivada. Nestas terras foram plantadas as sementes do reino. Temos obrigação de as identificar, cuidar e proteger para que nenhum bem plantado por Deus dê fim devido a interesses espúrios que, por todo o lado, semeiam corrupção e crescem despojando os mais pobres. Cuidar das raízes é tutelar o rico patrimônio histórico, cultural e espiritual que esta terra soube amalgamar ao longo dos séculos. Comprometei-vos e erguei a voz contra a desertificação cultural e espiritual dos vossos povos, que provoca uma indigência radical, pois deixa-os sem a indispensável imunidade vital que sustenta a dignidade nos momentos de maior dificuldade. E lo felicito por la iniciativa de que esta O Papa felicita começado com a jornada de la juventud indígena. Creo que foi na diócese de David. Felicita todos eles pelo início da Jornada Mundial da Juventude. De origem africano. Esse foi um bom passo para fazer ver este plurifacetismo de nosso povo. Diz tratar-se de um grande passo para esta realidade. Na última carta pastoral, afirmáveis, ultimamente a nossa região tem sido sofrido o impacto da migração realizada de forma nova, por ser maciça e organizada, e que evidenciou os motivos que levam a uma migração forçada e os perigos que cria para a dignidade da pessoa humana. Muitos dos migrantes têm rosto jovem, procuram um bem maior para a própria família, não temendo arriscar e deixar tudo para lhe oferecer o mínimo de condições que garantam um futuro melhor.
Aqui não basta a denúncia, mas devemos anunciar concretamente uma boa nova. Graças à sua universalidade, a Igreja pode oferecer uma hospitalidade fraterna e acolhedora, de modo que as comunidades de origem e destino dialoguem e contribuam para superar medos e desconfianças e fortalecer os laços que as migrações, no imaginário coletivo, ameaçam romper. Acolher, proteger, promover e integrar podem ser os 4 verbos com que a Igreja, nesta situação migratória, conjugue a sua maternidade no momento atual da história. O vigário-geral de Paris escreveu um livro que tem como título Acolher os Migrantes, um chamado à coragem. Ele está aqui na jornada. E o autor está presente aqui na jornada, acrescenta. Todos os esforços que puderdes realizar para lançar pontes entre as comunidades eclesiais, paroquiais, diocesanas, bem como através das conferências episcopais, constituem um gesto profético da Igreja, que, em Cristo, é o sacramento, ou sinal e o instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Assim, dissipa-se a tentação de ficar apenas pela denúncia e realiza-se o anúncio da vida nova que o Senhor nos dá. Lembremos-nos da exortação de São João. Se alguém possuir bens deste mundo e, vendo o seu irmão com necessidade, lhe fechar o seu coração, como é que o amor de Deus pode permanecer nele? Meus filhinhos, não amemos com palavras nem com a boca, mas com obras e com verdade. Todas essas situações nos interpelam. São situações que nos chamam à conversão, à solidariedade e a uma ação educativa incisiva nas nossas comunidades. Não podemos ficar indiferentes. O mundo descarta. Sabemo-lo e lamentamos isso. Aqui nos de Cristo, não. Já o experimentamos e continuamos a experimentar na própria carne, com o perdão e a conversão. Esta tensão obriga-nos a questionar-nos sem cessar. De que parte queremos estar? A quênosis de Cristo é sacerdotal. São bem conhecidos a amizade do arcebispo Romero com o padre Rutilio Grande e o impacto que o assassínio deste teve na sua vida. Foi um acontecimento que marcou profundamente o seu coração de homem, sacerdote e pastor. Romero não era um administrador de recursos humanos, não geria pessoas nem organizações. Sentia com amor de pai, amigo e irmão. Uma medida um pouco alta, mas útil para avaliar o nosso coração episcopal, uma medida à vista da qual podemos interrogar-nos. Quanto me afeta a vida dos meus sacerdotes? Que impacto deixo ter em mim aquilo que vivem, chorando com as suas dores, congratulando-me e regozijando-me com as suas alegrias? Comecemos a medir o funcionalismo e o clericalismo eclesiais, infelizmente tão difusos, constituindo uma caricatura e uma perversão do ministério por estas interrogações.
Não é questão de mudar estilos, hábitos ou linguagem, certamente importantes. É questão, sobretudo, de impacto e capacidade de espaço nos nossos programas episcopais para receber, acompanhar e sustentar os nossos sacerdotes. Um espaço real para nos ocuparmos deles. Isto faz de nós pais fecundos. Normalmente recai sobre eles, de uma maneira especial, a responsabilidade de fazer com que este povo seja o povo de Deus. Encontram-se na linha de frente, carregam sobre si o cansaço do dia e o seu calor. Estão sujeitos a inumeráveis situações diárias que podem deixá-los mais vulneráveis e, por isso, precisam também da nossa proximidade, da nossa compreensão e encorajamento, da nossa paternidade. O resultado do trabalho pastoral, da evangelização na igreja e da missão não se baseiam na riqueza dos meios e recursos materiais nem na quantidade de eventos ou atividades que realizamos, mas na centralidade da compaixão. Um dos grandes distintivos que podemos, como igreja, oferecer aos nossos irmãos. Me preocupa como a compaixão ha perdido. Preocupa-me como a preocupação, incluso em grupos católicos, o está perdendo, para não ser tão pessimista. Incluso em meios de comunicação católicos. Mesmo nos meios de comunicação, nos grupos católicos, a compaixão falta. Isso me preocupa. A condenação, a avaliação de si mesmo. Não se pierda em nossa igreja a compaixão. Não percam a compaixão. Não se deixe perder a compaixão na igreja. A centralidade da compaixão. A Quínosis de Cristo é a expressão máxima da compaixão do Pai. A Igreja de Cristo é a Igreja da compaixão. Isto começa em casa. É sempre bom perguntar-nos como pastores: que impacto tem em mim a vida dos meus sacerdotes? Sou capaz de ser um pai ou consolo-me com ser um mero executor? Deixo que me incomodem. Lembro-me das palavras de Bento XVI quando falava a seus compatriotas no início do pontificado. Cristo não nos prometeu uma vida confortável. Quem deseja comodidades, com ele errou direção. Mas ele mostra-nos o caminho rumo a coisas grandes, o bem, rumo a uma vida autêntica. O bispo tem que crescer todos os dias na capacidade de deixar-se incomodar. Estou pensando em obispo de uma diócesis grande, muito trabalhador, tinha as audiências na manhã, era bastante frequente quando terminava as audiências da manhã, já não havia a hora de ir a comer. Quando concluía a audiência pela manhã, acontecia muitas vezes de alguns sacerdotes que não estavam na agenda, e ele recebia. É preciso deixar-se incomodar. Deixar-se incomodar por loucuras. É preciso deixar-se incomodar.
Sabemos que o nosso trabalho nas visitas e encontros que realizamos, sobretudo nas paróquias, tem uma dimensão e uma componente administrativas a que é necessário atender. É preciso certificar-se que seja feito. Mas isto não significa que caiba a nós mesmos utilizar em tarefas administrativas o pouco tempo que temos. O fundamental nas visitas, e que não podemos delegar, é a escuta. Há muitas coisas que fazemos todos os dias e que deveríamos confiar a outros. Aquilo que, ao contrário, não podemos delegar é a capacidade de ouvir, a capacidade de acompanhar a saúde e a vida dos nossos sacerdotes. Não podemos delegar noutros a porta aberta para eles. Uma porta aberta para criar as condições que tornem possível a confiança mais do que o medo, a sinceridade mais do que a hipocrisia. O intercâmbio franco e respeitoso mais do que o monólogo disciplinar. Vem-me à memória as palavras do Beato Rosmini. Não há dúvida de que apenas os grandes homens podem formar outros grandes homens. Nos primeiros séculos, a casa do bispo era o seminário dos sacerdotes e diáconos. A presença e a santa conversação do seu prelado revelavam-se uma lição candente, contínua, sublime, na qual se aprendia conjuntamente a teoria nas suas doutas palavras e a prática nas assíduas ocupações pastorais. E foi assim que os jovens Atanásios cresceram junto dos Alexandres. É importante que o pároco encontre o pai, o pastor no qual se vê espelhado, e não o administrador que quer passar revista às tropas. Com todas as coisas em que nos diferenciamos e até mesmo aquelas em que não estamos de acordo e as discussões que possam haver, sendo normal e desejável que existam, é fundamental que os padres sintam o bispo como um homem capaz de gastar-se e expor-se por eles, fazê-los caminhar para adiante e estender-lhes a mão quando estão empantanados, como um homem de discernimento que saiba orientar e encontrar caminhos concretos e praticáveis nas várias encruzilhadas de cada história pessoal. Chamei ao obispo, cura, não? E a secretária me disse que tinha a agenda cheia. As pessoas que diziam, procurei o bispo, o sacerdote, mas não me procurou, não me deu nenhum retorno. E seguiu com o que queria consultar, bueno ou malo dentro de si. E assim, o Papa refere-se àqueles pastores que não têm tempo para as pessoas. Quem tem a sua agenda repleta, bendito seja Deus. Se trata do chamado de seus sacerdotes, no máximo, diga amanhã. Pode esperar até tal dia. E a partir deste momento o sacerdote sabe que tem um pai. Etimologicamente, o termo autoridade deriva da raiz latina augere, que significa aumentar, promover, fazer progredir. No pastor, a autoridade consiste de modo particular em ajudar a crescer, em promover os seus presbíteros, em vez de se promover a si mesmo. Isto faz dele um solteirão. A alegria do pai pastor é ver que os seus filhos cresceram e tornaram-se fecundos. Irmãos, seja esta a nossa autoridade e o sinal da nossa fecundidade. A quem nos de Cristo é pobre.
Sentir com a igreja é sentir com o povo fiel. Irmãos, sentir com a igreja é sentir com o povo fiel. É saber que nossa identidade ministerial, O povo de Deus que sofre e espera. É saber que a nossa identidade ministerial nasce e compreende-se à luz desta pertença única e constitutiva do nosso ser. Nesse sentido, gostaria de recordar convosco o que o Santo Inácio nos escrevia a nós, jesuítas. A pobreza é mãe e muro, gera e preserva. Mãe, porque nos chama à fecundidade, à geração, à capacidade de doação que seria impossível num coração avarento ou empenhado a acumular. E muro, porque nos protege de uma das mais sutis tentações que nós, consagrados, temos de enfrentar, a mundanidade espiritual. O revestir-se de valores religiosos e piedosos, a ambição de poder e protagonismo, a vaidade e, inclusive, o orgulho e a soberba. Muro e mãe, que nos ajudam a ser uma igreja cada vez mais livre, porque está centralizada na kenosis do seu Senhor. Uma igreja que não deseja que a sua força esteja, como dizia Dom Romero, no apoio dos poderosos ou da política, mas que disso se despreende com nobreza para caminhar sustentada unicamente pelos braços do crucificado, que é a sua verdadeira força. Isto se traduz em sinais concretos e evidentes. Isto interpela-nos e impele-nos a um exame de consciência a propósito das nossas opções e prioridades no uso dos recursos, influências e posições. A pobreza é mãe e muro, porque guarda o nosso coração para que não escorregue em concessões e comprometimentos que enfraquecem a liberdade e a parresia a que nos chama o Senhor. Irmãos, antes de terminar, coloquemo-nos sob o manto da Virgem. Rezemos juntos para que ela guarde o nosso coração de pastores e nos ajude a servir melhor o corpo de seu Filho, o santo povo fiel de Deus que caminha, vive e reza aqui na América Central. Rezemos a Mãe. Que Jesus vos abençoe e a Virgem Maria vos proteja. E, por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Muito obrigado. Mais uma vez, o Santo Padre conclui, então, como faz habitualmente, conclui seu discurso, pedindo aos presentes, àqueles aos quais se dirigem, que não se esqueçam de rezar por ele. Tivemos, portanto, este amplo, denso e articulado discurso do Santo Padre aos bispos da América Central, encontro este na igreja de São Francisco de Assis, na capital panamenha. O Papa, neste momento, então, coloca-se de pé, deixando a cadeira onde estava e assim saúda seus irmãos no episcopado. Neste importante encontro, como dissemos, trata-se do segundo encontro do Santo Padre, segundo encontro com discurso. O Papa iniciou suas atividades esta quinta-feira, visitando o presidente da nação,
no Palácio Presidencial. Encontro este realizado de forma privada, seguido do encontro na chancelaria, na sede do Ministério das Relações Exteriores, com as autoridades, corpo diplomático e sociedade civil. Aí sim, com seu primeiro discurso em terra panamenha. E agora, este encontro com os bispos centro-americanos, na igreja de São Francisco, um encontro muito aguardado. Justamente se esperava um discurso do Santo Padre com bastante evocações e exortações, um discurso que o Santo Padre traçou, evocando reiteradas vezes a figura de São Oscar Romero, recentemente por ele canonizada por ocasião do Sínodo dos Bispos, dedicado aos jovens, realizado em outubro do ano passado no Vaticano. O Santo Padre saúda então seus irmãos no episcopado e vale ressaltar que o Santo Padre se encontra em terras panamenhas desde ontem. O Santo Padre deixou pela manhã o Vaticano e partiu com o voo da companhia Alitalia às 9h51 de Roma, horário local, chegando ao Panamá às 16h15, por volta das 16h15, hora local de ontem, após percorrer 9.500 quilômetros, quase 13 horas de voo. O Santo Padre foi acolhido, então, no aeroporto por 2.000 jovens, a juventude do Papa. E foi, portanto, assim, a chegada do Santo Padre ao Panamá para esta 26ª viagem internacional de seu pontificado no âmbito desta 34ª Jornada Mundial da Juventude, jornada esta que tem como lema: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Extraído então do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 38, portanto, com um lema profundamente mariano e que também expressa a fé do povo latino-americano, de modo particular, esta grande devoção a Nossa Senhora sob os vários títulos, e no caso do Panamá, sob o título de Nossa Senhora La Antigua. O Santo Padre continua saudando seus irmãos no episcopado e ressaltando ainda a chegada ontem à tarde, hora local, ao Panamá. O Papa, então, que foi acolhido pelo presidente da República, Juan Carlos Varela, por todos os bispos do país. 2 crianças em hábitos tradicionais ofereceram flores a Francisco. Foi um momento de festa, sem discursos oficiais, somente a execução dos hinos oficiais do Vaticano e do Panamá. Dali o Santo Padre deixou o aeroporto, dirigindo-se para a Anunciatura Apostólica do Panamá, fazendo um percurso de 28 quilômetros, distância esta do aeroporto até a Anunciatura Apostólica. E nestes dias, em terras panamenhas, o Santo Padre estará então hóspede na Anunciatura, ou seja, até o próximo domingo, quando teremos então a conclusão desta Jornada Mundial da Juventude. Milhares de pessoas ao longo das avenidas encontravam-se à espera do Santo Padre, aguardando então a sua passagem no seu deslocamento do aeroporto até a Anunciatura Apostólica. Portanto, vivemos assim esses primeiros compromissos do Santo Padre. E já esta primeira expressão assim de alegria tivemos ontem com a chegada do Santo Padre, com esses 2.000 jovens no aeroporto, depois as pessoas que o aguardavam ao longo do trajeto do aeroporto até a Anunciatura Apostólica, também ressaltando esta jornada já com os dias precedentes para justamente chegar este momento alto da jornada, a sua abertura oficial, a sua abertura no dia 22, e o Santo Padre, então, chegando no dia 23, ontem, portanto, iniciando somente hoje, quinta-feira, as suas atividades, prosseguindo assim, certamente, como sabemos, uma agenda repleta de compromissos. Santo Padre, portanto, teve este segundo encontro com discurso no âmbito desta sua viagem apostólica internacional. É importante ressaltar que o Papa Francisco é o segundo Papa a visitar a República do Panamá após seu predecessor João Paulo II, que esteve no país centro-americano em 5 de março de 1983. Portanto, o Santo Padre
visita o Panamá, sendo o segundo sucessor de Pedro a estar neste país centro-americano, por ocasião, neste caso, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude. Nós convidamos você, amigo, ouvinte, telespectador, internauta, você que nos acompanha pelo Facebook, a estar conosco em nossas transmissões com a Rádio Vaticano, Vatican Mídia, acompanhando de perto, então, todos os eventos que cadenciam e dão o ritmo desta Jornada Mundial da Juventude. No que diz respeito a este discurso que acabamos de ouvir do Santo Padre, após a saudação que foi feita pelo presidente do SEDAC, Dom José Luiz Escobar Alas, que é presidente do SEDAC, Secretariado Episcopal da América Central, tivemos então este discurso, como dissemos, do Santo Padre, com essas linhas muito programáticas e paradigmáticas, como o Santo Padre costuma ressaltar nessas ocasiões, um discurso que se dirigiu ao episcopado centro-americano, mas podemos dizer que vale para toda a realidade da América Latina. Uma alusão que o Santo Padre fez ao SEDAC, que vale a pena aqui ressaltar, que este Secretariado Episcopal da América Central reúne os bispos das conferências episcopais do Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicarágua e tem a sua sede em São José, na Costa Rica. E a particularidade é que o SEDAC foi fundado em 1942 em El Salvador, com a Conferência Episcopal, tornando-se assim o Conselho Episcopal e, por fim, Secretariado. O detalhe é que o SEDAC é o primeiro organismo de comunhão episcopal do continente americano, de todo o continente americano. Portanto, fundado em 1942. O CELAM, que é o Conselho Episcopal Latino-Americano, tem a sua fundação de 1955, portanto, 7 anos depois. E deu-se com o primeiro encontro dos bispos da América Latina, realizado na cidade do Rio de Janeiro, em 55. Naquela ocasião, os bispos lançaram as bases para a constituição do CELAM, sendo então posteriormente reconhecida pelo Papa Pio XII, isso em 1955. Portanto, o SEDAC que foi criado então em 1942, é o primeiro organismo de comunhão episcopal de todo o continente americano. O Santo Padre continua saudando os seus irmãos no episcopado, momento certamente de grande alegria para todos os bispos, momento de saudação então, a oportunidade de poder cumprimentar o Santo Padre, trocar duas palavras, momento então de manifestação de carinho para com o Santo Padre. O agradecimento por esta visita, como ouvimos no encontro precedente, no discurso do presidente do Panamá, ao Santo Padre, ressaltando esta vocação que foi retomada também pelo Santo Padre em seu primeiro discurso, esta vocação do Panamá, justamente sendo também da sua posição geográfica deste istmo que liga a América do Sul à América Central, esta posição geográfica de centralidade em que, justamente sendo banhado pelo Oceano Pacífico e pelo Oceano Atlântico, tem de um lado a Ásia, do outro tem a Europa e a África, e assim também este ponto de ligação das Américas, da sua centralidade no que diz respeito ao próprio globo terrestre. E justamente a partir desta analogia, esta sua vocação também de união dos povos. E neste Encontro Mundial da Juventude, com jovens de 150 nações, milhares de jovens, muitos dos quais ainda estão chegando, e se espera uma presença muito maior em relação aos que já se encontram presentes. Se espera uma presença muito maior no próximo domingo, quando alcançará então o ápice desta Jornada Mundial da Juventude, com o envio dos jovens, como se faz em cada Jornada Mundial da Juventude. Assim, o Santo Padre vai vivendo seus primeiros compromissos, primeiras horas de compromisso em terras panamenhas. Santo Padre prossegue cumprimentando os bispos, seus irmãos, portanto, no episcopado.
Dom Ulloa, que é o arcebispo de Panamá, portanto anfitrião do Santo Padre, a arquidiocese que acolhe esta Jornada Mundial da Juventude, escreveu, na véspera da chegada, em artigo ao jornal Vaticano L'Osservatore Romano, dizendo que Deus, através do sucessor de Pedro, olhou para o Panamá com infinita misericórdia, restituindo-lhe a sua essência original, ser ponto de encontro, de unidade e de fraternidade, ser ponte para todos. A decisão do Papa Francisco de escolhermos como sede da Jornada Mundial da Juventude, disse o arcebispo anfitrião, marca um avanço, não somente para o Panamá, mas para toda a região centro-americana, que viveu momentos extraordinários de comunhão eclesial em preparação para esta festa dos jovens. Vivemos uma JMJ inédita. A sua sede não é um país, mas toda a região. Nós a preparamos e agora a celebramos como uma só região. Neste artigo, agradecimento então de Dom Ulloa ao Santo Padre, obrigado ao Papa Francisco, porque nos ofereceu a preciosa oportunidade de ser a capital da juventude do mundo, mas, sobretudo, porque nos permitiu preparar e organizar uma jornada a partir das periferias, processo em que apresentamos a figura da Virgem Maria como modelo da vida, da fé, para os jovens do mundo, em que o cuidado da nossa casa comum foi um dos temas mais aprofundados. Afirmou ainda Dom Ulloa, acrescentando que a cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani, da JMJ, despertaram a esperança e a fé de muitos corações feridos pela pobreza material e espiritual em sua viagem pelo México, América Central, Caribe, Estados Unidos, Venezuela e Panamá. A peregrinação desta cruz da Jornada Mundial da Juventude e assim também o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani. Durante a Jornada Mundial da Juventude, prossegue ainda Dom Ulloa no referido artigo, a cidade de Panamá será uma grande casa de oração e de promoção humana. A palavra de Deus ressoará em todo momento e em todo lugar. Está tudo pronto para viver a festa do amor a Deus no meio de nós. Mas não podemos esquecer que Maria nos seguirá, nos segurará pela mão, nos falará, nos convidará a reconhecer melhor a palavra de Deus e a pensar com a palavra de Deus. E nos ajudará a ter mais confiança na palavra, afirmou ainda o arcebispo. Ter confiança na palavra de Deus, afirmou o arcebispo panamenho. O Papa Francisco, como porta-voz e vigário de Jesus Cristo, nos reforçará e nos confirmará na fé. Confiem na palavra de Deus, não confiem em outras palavras, exorta então Dom Ulloa. Acrescentando, haverá uma mudança fundamental com a Jornada Mundial da Juventude no Panamá. Deus nos oferece uma oportunidade preciosa, poder viver processos para evangelizar e sair deles evangelizados, segundo o estilo próprio de uma juventude alegre e segura de saber onde colocou o seu coração. Os jovens são os protagonistas que podem contribuir para transformar com a alegria do Evangelho as situações de injustiça e de iniquidade. Estamos convictos de que após a Jornada Mundial da Juventude, teremos jovens que com coragem irão ao encontro de outros jovens que se distanciaram, que vivem em situação de vulnerabilidade, de risco social, para mostrar-lhes com alegria que há outra realidade, que existe esperança no meio da dor e do sofrimento. Esta jornada desafia a juventude a estar presente no mundo para conectar os jovens não com o celular ou as redes sociais, mas com Deus, com outros jovens, com o mundo real. Neste momento, temos então os bispos centro-americanos reunidos em torno do Santo Padre, momento então para uma foto certamente memorável deste encontro do Santo Padre com o episcopado da América Central. Destacamos que o Panamá situa-se no ponto mais estreito da parte continental da América Central, no istmo que se estende até a América do Sul, como ressaltávamos antes, esta posição geográfica particular
do Panamá. É dividido ao meio pelo Canal do Panamá, que liga o Oceano Atlântico ao Pacífico. Ainda como alguns dados, a cada ano cerca de 14 mil embarcações, 5% do comércio marítimo mundial, cruzam os 82 quilômetros do Canal do Panamá, que passou do controle dos Estados Unidos para o Panamá em 2000. A economia do país baseia-se nas atividades financeiras e nas rendas obtidas com a Zona de Livre Comércio de Colón, a exploração do canal e o registro de navios mercantes. Momento, então, como ressaltávamos pouco antes, momento agora sim da foto, uma foto do Santo Padre em torno dos bispos da América Central. Momento, então, memorável para esta ocasião ficar, então, na memória de todos aqueles participantes, portanto, nos anais da história da Igreja neste país. Ressaltamos que o Santo Padre continua as suas atividades nesta quinta-feira, tendo, após este encontro com os bispos, o Santo Padre fará a cerimônia de acolhida e abertura da Jornada Mundial da Juventude no campo Santa Maria La Antigua. Estaremos transmitindo para todo o Brasil e demais países lusófonos cujas emissoras nos retransmitem a partir das 20h25 do horário de Brasília. Portanto, estaremos transmitindo a cerimônia de acolhida e abertura da Jornada Mundial da Juventude com o Santo Padre. Nos resta aqui agradecer a todos vocês, amigos, ouvintes, telespectadores e internautas, vocês que nos acompanham também pelo Facebook. A todos um forte abraço, muito obrigado, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bien, ojalá que podamos captar este momento donde el Papa saluda.